Hoje eu vou falar com você sobre a importância de orar, como devemos orar e como devemos orar com constância. Todos os dias nós devemos orar. Mas se nós não estamos acostumados a orar todos os dias, porque o nosso cérebro não está acostumado, então eu quero ajudar você a ter constância na sua oração, a ser uma pessoa espiritual, ser uma pessoa que em cada situação você vai se lembrar de colocar a presença de Deus na sua vida. Ah, passou por alguma situação no trânsito, estresse, está atrasado? Orar em espírito. Orar, está sempre em conexão com Deus. Tem uma palavra no capítulo 6 de Mateus, que o próprio Jesus Cristo, ele nos ensina a orar. Ele fala assim, e quando orarem, já começa assim, eu acho lindo, porque ele fala, e quando orarem, quando ele não fala, e se um dia vocês orarem? Não, ele fala, e quando orarem? Por quê? Porque ele quer que nós oremos com constância na nossa vida. Ele quer que oremos com constância, todos os dias e sempre. Por quê? Porque durante o dia a gente passa por muitas situações, estresse, às vezes uma notícia ruim, às vezes uma ligação que você ficou preocupada. O dia é cheio de muitas surpresas, agradáveis e desagradáveis. Então é importante que nós tenhamos no nosso coração o desejo de estar sempre perto de Deus, sempre orando a Deus, e que isso seja natural em nós. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou explicar para vocês. Primeiro eu vou falar sobre como orar. O Senhor Jesus fala assim no capítulo 6, versículo 5 de Mateus, ele fala assim, e quando orarem, não sejam como os fariseus, os hipócritas. Eles ficam nas sinagogas e nas esquinas orando. Eles gostam que as pessoas vejam que eles estão orando. Então, se Jesus nos alerta, nos exorta sobre não ficar mostrando para as pessoas que somos espirituais, que somos mais do que elas, então nós devemos fazer o quê? No versículo seguinte ele fala, para entrarmos no nosso quarto, fechar nossa porta e aí sim começar a orar, falar com Deus que vê em secreto o que nós estamos fazendo. Mas se você está no ônibus ou se você está no carro, no trânsito e não existe essa possibilidade, você pode orar em espírito. Você pode estar ali, em espírito, falando com Deus. Aconteceu uma situação ruim, está preocupado, recebeu uma ligação e você não pode ir para o seu quarto, no banheiro, em uma sala, em secreto. Você pode, no seu espírito ali, você está orando, você está falando com Deus. Então, isso é uma das coisas que eu queria falar. E o outro, para você ter constância em orar, eu tenho um exemplo para vocês. Quando eu não tinha constância na minha oração, quando às vezes eu acordava de manhã e lá para o meio-dia eu falava, esqueci de orar, meu Deus, esqueci de orar. Puxa, eu queria orar todo dia quando eu acordasse, eu acordei atrasada. Olha, no início eu coloquei um copo com água. Colocava antes de dormir, fazia minha oração, tomava água. No dia seguinte eu dormia, a primeira coisa que eu fazia, lembrava do copo d'água que estava ali, pegava o copo, tomava água, entendeu? Por quê? Porque isso faz a gente lembrar. E aí, o que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro começa a ter constância. Você já acorda e já sente falta. Puxa, mesmo se você não está com um copo d'água ali, você já vai se lembrar. Olha, eu vou orar, eu vou pedir a Deus para abençoar o meu dia, eu vou pedir a Deus para cuidar dos meus projetos, para me abençoar. Eu vou agradecer a Deus, especialmente agradecer a Deus
por mais essa oportunidade de estar viva, por mais essa oportunidade de ter um trabalho, de ir para o meu trabalho. Então, eu penso que vai ser muito importante para você crescer em constância. Às vezes à noite você vai dormir e esquece de orar. Não, agora você vai pegar um copo com água, à noite você pega aquele copo, ora, agradece a Deus pelo dia, agradece a Deus pela noite de sono, peça para Deus para você ter uma noite de sono bom, que você possa acordar com vigor, com ânimo, coragem, né? Agradeça a Deus pela noite, vai dormir, no outro dia você acorda, pega o copo com água, ora, toma água e agradece a Deus novamente pelo seu dia. Agradece a Deus por tudo que vai acontecer naquele dia, pela sua família, agradece a Deus por tudo. Isso vai ser fantástico, porque isso vai ajudar você a ter constância na sua oração. E sempre que você orar, é importante que você coloque em nome de Jesus. Por quê? Porque é por causa dele que nós temos essa oportunidade. É por causa do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Senhor que deu o seu tempo para vir aqui, o seu sangue, ele morreu por nós. Então, não existe outra forma de nos achegarmos a Deus se não for pela presença de Cristo. Então, ele nos ensinou a maneira certa de orar, e é ele também, em nome dele, que vamos orar, e é por causa dele que vamos receber a salvação. É por causa dele, se entregarmos a nossa vida a ele, né? Tem até um versículo que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele foi dado, sabe, por nós, deu a sua vida, deu o seu tempo, deu tudo que um ser humano tem, que ele veio como ser humano, deu tudo que o ser humano tem para que nós tivéssemos vida em abundância e vida eterna. Então, eu quero muito que você se anime a querer ter no coração esse desejo de orar todos os dias.